Imagine por um instante uma revelação surpreendente sobre a figura mais importante do cristianismo. O que você faria se disséssemos que há uma verdade oculta sobre Jesus, uma história silenciada por séculos, mantida nas sombras? Papa Francisco, em uma declaração chocante, quebra o silêncio e traz à tona o que muitos gostariam que permanecesse esquecido. Ele nos revela algo que a humanidade desconhece há mais de 2000 anos. Muitos acreditam conhecer a verdade completa sobre Jesus. Conhecemos os milagres, as parábolas, os ensinamentos de amor. Mas e se eu dissesse que existe uma parte crucial de sua história que foi removida, apagada intencionalmente das Escrituras? Essa verdade, envolta em mistério, diz respeito a algo profundamente simbólico e controverso. A verdadeira aparência de Jesus, sua ancestralidade e o impacto disso sobre a fé. Uma verdade que agora, através do Papa Francisco, vem à tona, e ela pode abalar as fundações de tudo o que conhecemos sobre o cristianismo. Prepare-se para mergulhar em um dos maiores segredos da história. Quando o Papa revela essa história banida, um Jesus que talvez você nunca imaginou, ele não apenas fala de um passado oculto, mas nos convida a revisitar e a repensar a fé de um modo completamente novo. Durante séculos, acreditamos que a salvação de bilhões estava contida na figura de um Jesus que mais tarde foi cuidadosamente moldado para se parecer com o ideal europeu. Mas, e se essa imagem fosse apenas uma construção, uma sombra de uma verdade muito mais profunda e complexa? E se Jesus, aquele que transcende tempo e cultura, tivesse uma herança que nos remete diretamente ao coração da África? Esse é o Jesus de uma ancestralidade africana, cujos traços, por séculos, foram cobertos por camadas de reinterpretação cultural e supressão teológica. A imagem de um Jesus branco, de pele clara e olhos azuis, é familiar para muitos. Ela aparece em filmes, obras de arte e nas ilustrações de nossas Bíblias de infância. Mas essa representação está longe da realidade histórica e geográfica de quem Jesus realmente foi. Para realmente compreender o impacto de um Jesus com herança africana, precisamos fazer uma viagem no tempo, até a Judéia do primeiro século, uma região que se situava numa encruzilhada entre a África, a Ásia e a Europa. Não se tratava de um mundo segmentado pelas rígidas categorias raciais que conhecemos hoje. Era uma tapeçaria de povos, culturas e etnias, onde a migração, o comércio e a conquista redesenhavam continuamente a paisagem étnica. É nesse contexto que um Jesus negro emerge, não como uma categoria racial moderna, mas como um símbolo das raízes diversas e inclusivas de sua identidade e legado. Considere, por exemplo, as conexões históricas que apontam para essa herança africana. O Evangelho de Mateus descreve como, na infância, a família de Jesus foge para o Egito para escapar da perseguição do rei Herodes. Essa viagem não foi apenas uma parada rápida, mas um período significativo em que a Sagrada Família se abrigou na África, vivendo em meio à sociedade egípcia. O Egito, um país africano ao norte, há muito tempo serviu como refúgio para o povo judeu em tempos de adversidade. Essa jornada é mais que uma curiosidade histórica. É um símbolo poderoso da importância do continente africano na história da salvação. Um continente que foi abrigo para o povo de Israel durante a fome, para então tornar-se o protetor do próprio Messias. E não se trata apenas dos primeiros anos de vida de Jesus. Ao longo dos evangelhos, vemos as provas de um mundo multicultural que ele habitava. Pense em Simão de Cirene, o homem que ajudou Jesus a carregar sua cruz. Cirene era uma cidade no que hoje conhecemos como Líbia, no norte da África. A presença de Simão em Jerusalém naquele momento crucial reforça as conexões profundas entre as comunidades africanas e judaicas na época de Jesus. Quando olhamos para as representações artísticas e iconográficas dos primeiros cristãos, especialmente na África, encontramos ainda mais indícios da identidade africana de Jesus. Em lugares como o Egito e a Etiópia, algumas das mais antigas representações de Jesus o mostram com pele escura, cabelo lanoso e características africanas. Os cristãos coptas do Egito, uma das mais antigas comunidades cristãs do mundo, sempre o representaram com traços que refletiam suas próprias identidades étnicas. Essas representações não são meras interpretações artísticas, são expressões profundas de um entendimento da herança de Jesus,
preservadas nas tradições cristãs africanas durante séculos. Na Etiópia, onde o cristianismo remonta ao século IV, Jesus tem sido retratado e compreendido como alguém com raízes africanas, o que moldou a fé e a identidade dos cristãos etíopes por quase 2000 anos. Por que então essa narrativa foi deixada de lado? Em um mundo que ainda enfrenta as consequências do colonialismo, da escravidão e do racismo sistêmico, a identidade africana de Jesus se torna um poderoso ato de recuperação histórica e espiritual. Ela desafia suposições centenárias sobre fé, raça e valor humano, oferecendo uma contranarrativa ao cristianismo eurocêntrico, que muitas vezes foi usado para justificar a opressão. Para os descendentes de africanos, a imagem de um Jesus negro traz um profundo senso de representação e pertencimento. Ela afirma que seus traços, sua herança e sua própria essência não só são aceitos por Deus, mas também refletem o divino. Essa visão é um bálsamo para comunidades que, durante séculos, foram levadas a acreditar, explícita ou implicitamente, que a brancura estava mais próxima de Deus. Mas a relevância de um Jesus negro vai além da diáspora africana. Ela nos convida a todos, independentemente de nossa raça ou etnia, a enfrentar nossos preconceitos, a expandir nossa compreensão histórica e a reimaginar uma fé que abrace verdadeiramente a diversidade da experiência humana. À medida que aprofundamos essa jornada, exploraremos como a imagem de um Jesus branco foi consolidada ao longo dos séculos, as implicações teológicas e sociais dessa distorção e por que resgatar a história de um Jesus negro é vital para a busca de justiça racial hoje. Essa narrativa esquecida nos convida a repensar nossa compreensão de identidade, fé e dignidade humana. Essa jornada não se trata apenas de corrigir um erro histórico, mas de desvendar uma verdade com o poder de transformar como vemos a nós mesmos, nossa fé e uns aos outros. Resgatar essa narrativa é uma promessa de esperança, dignidade e pertencimento para milhões ao redor do mundo. Que cada um de nós siga com a mente e o coração abertos, disposto a redescobrir o verdadeiro Jesus, aquele que representa todos nós, em toda a nossa diversidade. À medida que mergulhamos mais fundo nas camadas ocultas da verdadeira identidade de Jesus, descobrimos que algumas das escrituras mais antigas oferecem pistas fascinantes sobre essa herança diversa. O Evangelho de Tomé, um dos textos que compõem os evangelhos gnósticos, revela uma perspectiva de Jesus muito mais misteriosa e humana, desviando-se da imagem tradicional. Nele, encontramos um Jesus que fala sobre iluminação, autoconhecimento e o poder divino dentro de cada indivíduo. Essas ideias são chocantes, especialmente se pensarmos em como a figura de Jesus foi retratada ao longo dos séculos. Ele aparece como um guia para o autoconhecimento espiritual, uma imagem que não se limita a uma única cultura ou etnia. Esse Jesus nos leva a olhar para dentro de nós mesmos, para redescobrirmos a essência divina que carregamos, um conceito que ecoa, de maneira poderosa, nas culturas africanas e nas tradições espirituais de seus povos. Quando voltamos nossos olhos para o livro de Enoque, um texto de enorme valor para as primeiras comunidades judaicas e cristãs, encontramos outra faceta oculta desse Jesus multifacetado. O livro de Enoque explora um mundo espiritual, repleto de anjos e reinos divinos, que antecipa a vinda de um Salvador, cuja missão será redimir e iluminar. Neste texto, vemos descrições do papel da África como um centro espiritual, onde sabedoria ancestral se mistura com o divino. O livro de Enoque, que foi amplamente lido nas primeiras comunidades judaico-cristãs e aceito como texto sagrado na Etiópia por séculos, pinta uma paisagem de mistério e ancestralidade, na qual Jesus é visto como parte de uma tradição espiritual rica e multifacetada, que ressoa com as raízes africanas. Já na própria Bíblia, vemos elementos dessa herança diversa e misteriosa na trajetória de Jesus. O Novo Testamento traz uma mensagem de inclusão radical, que desafia divisões culturais e raciais. Em Atos dos Apóstolos, Filipe batiza um etíope, um gesto que simboliza a universalidade da fé e da mensagem de Jesus, que se estende até os confins da terra e inclui os povos africanos como parte integral da narrativa sagrada. Este episódio não é um detalhe secundário. Ele destaca como o cristianismo não era pensado para ser um movimento eurocêntrico, mas sim
uma expressão de fé global e inclusiva desde o princípio. Em Mateus, Marcos e Lucas, os evangelhos contam a história de Simão de Cirene, o homem africano que carregou a cruz de Jesus no caminho para o Calvário. Este ato de carregar a cruz não foi uma coincidência. Ele representou a ligação espiritual e cultural de Jesus com os povos africanos, reforçando o papel da África como um dos pilares na narrativa sagrada. As menções a Cirene e ao Egito como refúgios e locais de apoio ao longo da vida de Jesus e dos primeiros cristãos servem como testemunho das conexões profundas e respeitosas entre os povos da região e o movimento cristão emergente. Quando exploramos as representações artísticas nas primeiras comunidades cristãs da África, vemos a continuação desse legado. A iconografia cristã etíope, com suas representações de um Jesus de pele escura e traços africanos, reflete essa herança espiritual e cultural. Em um continente que muito tempo serviu como berço da civilização e centro de sabedoria espiritual, Jesus aparece com características locais, em harmonia com as tradições africanas. Não se trata apenas de representação física, mas de um simbolismo mais profundo que reafirma a conexão de Jesus com todas as culturas e raças. Essa percepção de Jesus como uma figura inclusiva, cuja mensagem transcende as limitações culturais e raciais, desafia diretamente o colonialismo e as interpretações eurocêntricas que reescreveram sua imagem para servir a interesses políticos e de controle. Reconhecer a herança africana de Jesus é, portanto, um ato de recuperação histórica e espiritual, restaurando uma narrativa poderosa de fé e inclusão que foi distorcida ao longo dos séculos. Essa imagem de Jesus representa um caminho espiritual que é universal e acessível a todos, um símbolo de que todos são bem-vindos na fé cristã, independentemente de suas origens. Resgatar esse Jesus africano nos lembra que o verdadeiro cristianismo não é sobre exaltação de uma cultura sobre outra, mas sobre a união de todas as culturas na busca de uma verdade maior. Esse entendimento é mais que uma correção histórica. Ele tem o poder de transformar nossa percepção sobre fé, identidade e o papel de cada pessoa no plano divino. Quando pensamos em Jesus, não devemos limitar nossa imaginação a uma figura eurocêntrica. Devemos abraçar sua herança diversificada e universal, um Jesus que representa cada um de nós, em nossa complexidade e riqueza cultural. Ao fazermos isso, honramos a essência de sua mensagem e abrimos as portas para uma espiritualidade mais profunda e inclusiva, que reflete a verdadeira diversidade da humanidade. Ao adentrarmos ainda mais na complexidade da identidade de Jesus, nos deparamos com a importância de sua herança africana como uma chave para entender a universalidade de sua mensagem. Esta herança, intencionalmente silenciada ao longo dos séculos, revela uma narrativa que nos desafia a expandir nossa visão sobre fé, pertencimento e dignidade humana. A redescoberta do Jesus africano é um convite para nos desprendermos das construções rígidas que moldaram o cristianismo e, em vez disso, mergulharmos em uma espiritualidade que celebra a diversidade e a inclusão, tal como o próprio Jesus fez em sua época. O Evangelho de Tomé, com suas palavras enigmáticas e cheias de sabedoria, nos convida a refletir sobre um aspecto mais místico de Jesus, um lado que valoriza a sabedoria interior e o autoconhecimento, temas profundamente presentes nas tradições espirituais africanas. Quem conhece a si mesmo conhece a Deus, diz um de seus versículos. Esse ensino, que ressalta o poder de se voltar para dentro, ressoa fortemente com a filosofia africana de Ubuntu, onde a essência do ser é compreendida na conexão com o próximo e com o divino que existe em todos. Esse Jesus que convida cada pessoa a descobrir sua própria centelha divina rompe com qualquer conceito limitado de um Deus distante. Ele é, ao contrário, uma presença viva dentro de cada um, uma verdade que transcende as barreiras raciais e culturais impostas posteriormente. O livro de Enoque, por sua vez, revela a importância da conexão espiritual com o mundo divino, repleto de anjos e guardiões celestiais, e reforça a ideia de uma espiritualidade que não pertence a uma única nação, mas que flui entre todos os povos. Os textos de Enoque falam de um tempo em que a África era vista como um território sagrado, uma terra de mistério e conhecimento. Para as primeiras comunidades judaico-cristãs, especialmente na Etiópia, Enoque era um profeta que representava a relação direta com o divino, uma figura de sabedoria com raízes africanas.
O fato de o livro de Enoque ter sido preservado com reverência no cânon etíope é um testemunho da importância do legado africano na formação do pensamento cristão primitivo. Ao explorarmos o Jesus que habita essa tradição, encontramos um guia espiritual que nos conduz a um entendimento maior de nossa própria conexão com o divino, que não se limita a um templo ou uma cultura, mas que nos chama de volta à Terra e ao cosmos. A própria Bíblia, em seus relatos mais diretos, oferece vislumbres dessa identidade inclusiva de Jesus. O batismo do etíope em Atos dos Apóstolos simboliza a extensão universal da mensagem cristã, uma mensagem que rompe com as fronteiras étnicas e sociais e coloca todos no mesmo caminho espiritual. Jesus, ao falar com a mulher samaritana, ao curar o servo de um centurião romano, ao comer com publicanos e pecadores, reflete uma mensagem de amor e aceitação que transcende qualquer limitação racial ou cultural. Ele é, essencialmente, um símbolo de união, uma união que se desdobra especialmente quando entendemos que sua identidade reflete a complexidade étnica de sua época, uma complexidade que incluía influências africanas profundas e duradouras. A importância desse entendimento torna-se ainda mais clara quando pensamos nas comunidades africanas cristãs primitivas, como os cristãos coptas do Egito e os cristãos da Etiópia, que por séculos preservaram uma iconografia de um Jesus de pele escura, cabelo lanoso e traços marcadamente africanos. Essas comunidades, em sua conexão ininterrupta com o cristianismo desde os primeiros séculos, sempre mantiveram viva a herança africana de Jesus. Em suas tradições, Jesus aparece não apenas como uma figura universal, mas como um reflexo de sua própria identidade cultural, mostrando que a fé é um espelho que nos reflete e nos abraça. O resgate da herança africana de Jesus não se limita a corrigir uma injustiça histórica. Ele representa um processo de cura espiritual e psicológica, especialmente para comunidades que sofreram com o peso do colonialismo, da escravidão e do racismo sistêmico. A imagem de um Jesus negro é uma recuperação da dignidade e uma mensagem de que sua herança e identidade são valorosas. Quando entendemos que o próprio Jesus, símbolo da divindade encarnada, se apresenta com uma herança africana, reafirmamos o valor espiritual e a inclusão de todos os povos. Este entendimento também tem implicações para todos nós, independentemente de nossa origem. Jesus, como uma figura que transcende o tempo e o espaço, nos convida a abraçar uma espiritualidade que inclui a multiplicidade da experiência humana. Resgatar sua herança africana nos convida a desconstruir preconceitos, a reimaginar uma fé que acolhe cada pessoa e, em última análise, a ver no outro uma extensão de nós mesmos. Quando nos aprofundamos neste tema, reconhecemos que a fé cristã não se trata de divisões, mas de uma celebração do que é compartilhado por todos. No entanto, a história do Jesus negro vai além da representação visual ou cultural. Ela é uma afirmação de que o sagrado habita em todas as partes do mundo, uma verdade que os ensinamentos de Tomé, Enoque e os próprios evangelhos refletem. Quando percebemos Jesus em sua essência multicultural, percebemos também que ele personifica uma visão de mundo que valoriza a diversidade. Este é um Jesus que representa uma fé global, que tem o poder de unir e oferecer um senso profundo de pertencimento a cada um de nós, em nossa própria singularidade. Nesta jornada de redescoberta, somos convidados a olhar além daquilo que fomos ensinados e a abraçar um entendimento mais expansivo e inclusivo. Jesus não é uma figura restrita a uma representação. Ele é uma presença viva que reflete a pluralidade de rostos, culturas e vozes da humanidade. Ao abraçar essa herança diversa, estamos também nos abrindo para uma nova visão de fé. Uma que celebra nossa humanidade compartilhada e o divino que existe em cada um de nós. Concluímos aqui uma jornada de redescoberta, onde exploramos um lado oculto e profundo de Jesus, uma figura enraizada não apenas no Oriente Médio, mas em uma herança africana que revela a riqueza e a diversidade de sua identidade. A imagem de um Jesus africano nos desafia a ir além das representações tradicionais, convidando-nos a ver o sagrado como algo que inclui todas as culturas e raças. Quando abraçamos essa visão, não apenas corrigimos uma injustiça histórica, mas também nos aproximamos de uma fé que é verdadeiramente inclusiva e universal,
refletindo a dignidade e o valor de cada pessoa. Se você achou esse conteúdo revelador e quer mais reflexões que desafiem o conhecimento convencional, inscreva-se no canal e curta o vídeo. Vamos juntos continuar explorando temas profundos e pouco discutidos que ampliam nossa compreensão do mundo, da espiritualidade e de nós mesmos.